Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes. Na internet você consegue encontrar pessoas que têm intenção de confundi-los e confundi-las, dizendo que os adeptos da candidatura do presidente Lula estão apagando as possíveis obras desenvolvidas pelo governo Bolsonaro no Brasil com a tarja. Pois é, sobre esse assunto pitoresco que demonstra a grande ignorância dos bolsonaristas e de grande parte da população que nem bolsonarista é, eu vou contar para você daqui a pouquinho. Esperando antes disso que você dê um like para a gente, né? Para que a gente cresça no YouTube. Se inscreva caso esteja vendo esse vídeo pela primeira vez e não se inscreveu. Agradecimento à professora Andréa, professora de História, que é a mais nova inscrita do nosso canal. E dê um like, peça um amigo, compartilhe. Faça esse canal crescer, porque aqui você vai ouvir as coisas, a interpretação da notícia, como eu digo, porém documentada. Aqui não tem ilação, não tem invenção, né? Não é factoide, como muitos canais têm, muitas emissoras de rádio. Conquista, por exemplo, uma cidade cheia de papagaio. Né? Cheia de papagaio, mas o que fala francês é o meu. Bom, então, meus caros e minhas caras, dado esse recado e feito esse pedido, eu quero dizer aos senhores o seguinte. Meu amigo Maicon da Limeira me ligou e disse: Paulo Nunes, eu estou aqui numa confusão com um cidadão aqui que tem um comércio e ele está dizendo que o povo do PT está pagando as obras de Bolsonaro nos cartazes, nos outdoor e tal. Eu estou ligando para você porque eu sei que você vai saber dizer esse assunto. Porque isso não é possível que aconteça. Aí eu expliquei para Maicon. Falei: Maicon, é o seguinte. A lei eleitoral não permite a propaganda do governo em época de eleição. 3 meses antes, 2 meses antes, dependendo do que a súmula possa escrever a cada eleição. No caso das eleições municipais, onde você tem um slogan, você não pode deixar esse slogan circulando nos veículos por ocasião das eleições municipais. Por exemplo, a prefeita Sheila Lemos, ela tem um slogan que diz o seguinte: um governo feito para pessoas. Como isso é a marca do governo dela? No caso de uma eleição municipal, ele tem que ser tapado para você não estragar a arte que foi feita. Da mesma forma que não se permite em qualquer lugar público sob o comando da prefeitura tal propaganda. Porque aí, sendo alguém da prefeitura ou apoiado pela prefeitura, ou a prefeita, no caso, candidata, ela leva um benefício em relação ao seu opositor que não tem como colocar. Como todas as coisas da prefeitura de Conquistas pertencem ao povo como um todo, tanto de esquerda como de direita, a lei não permite isso. Por isso que quando tem uma obra do governo federal que se atribui a Bolsonaro, e lá está escrito Pátria Amada Brasil, todo mundo sabe que você tem que tapar, porque ele se apropriou desse slogan para tocar a sua campanha. Ou, por exemplo, governo Jair Bolsonaro precisa ser tapado. Depois do dia que passar a eleição, se tiver segundo turno, lá no dia 29 de outubro, aí você pode voltar ao normal. É assim que funciona e vem funcionando no Brasil há mais de 40 anos. Não sei se tem 40, mas pelo menos 30 tem. Toda eleição municipal é feito isso.
toda eleição estadual também. Você não vai encontrar mais. Eu não sei qual é o slogan do governo de Rui Correria, por exemplo, em lugar algum mais nas obras oficiais. Então, é uma coisa totalmente normal. Porém, bolsonaristas, informados ou não, ficam jogando isso na internet dizendo que é o PT que está cobrindo. Hoje, por exemplo, recebi de um grande amigo que detectava uma grande obra do governo Jair Bolsonaro na cidade de Vilhena, em Roraima. Lá existiam 4 receptores de lixo para que você separasse por categoria. Realmente uma obra extraordinária, nós não temos dúvida, porque é um cuidado com o meio ambiente. Então tinha lá uma caixa plástica verde, outra amarela, outra vermelha, porque você vai qualificando o lixo. E aí o cidadão vai lá e fala, olha o que estão fazendo. Aí ele vai lá e puxa, vamos ver o que está aqui, está lá escrito, Pátria Amada Brasil. E eles atribuem, esses bolsonaristas, que essa atitude é o PT que está fazendo de noite, tudo bonitinho, não tem nada. O quadrinho que é colocado no local, a coisa mais perfeita que você pode imaginar, tudo muito bonito. Ou seja, na verdade, quem providenciou tapar essas propagandas foi exatamente o governo de Vilhena, o prefeito. Mas aí, como há uma necessidade de tentativa de desmoralizar quem se opõe a esse governo, aí ficam atribuindo como se fosse atitude de vandalismo. E eu não vi só isso agora, não foi só o caso de Maicon, como outros tantos tolos que estão espalhando isso na internet. O que demonstra 2 coisas, ou a perspicácia terrível do bolsonarista perverso, ou também do outro lado, a ignorância, a falta de cognição, de entender como é que funciona. Qual bolsonarista você conhece que leu a lei eleitoral? Qual que pode explicar nos grupos de WhatsApp que eu participo? Não conheço ninguém que possa. E olha que eu participo aqui de grupo, nossa senhora, eu tenho 800 pessoas nos grupos que eu participo. Ninguém explica nada, mas acusa tudo. Né? O próprio presidente da República, que é um homem mau, perverso, como eu já disse, sociopata, ele simplesmente diz assim, olha, o ministro Barroso foi à Câmara conspirar contra o voto de papel. Aí você pensa, ué, ele é idiota? Ninguém vai na Câmara sem ser convidado. Aí o ministro, bom, fui convidado, inclusive pela sua deputada, aquela que o pessoal chama de espanhola, realmente me passou o nome da moça. Uma que é mulher do comandante das Forças Armadas, da Força de Segurança Nacional, um cara totalmente despreparado, estúpido. Os senhores não sabem, mas essa, Carla Zambelli, lembrei o nome, é difícil lembrar porque ela trabalha demais, mas a gente não sabe quem é ela. E essa Carla Zambelli esteve num programa desses podcasts aí e foi contestada por um professor. E aí, sabe o que o maridinho fez? Venha falar comigo, seu isso, seu aquilo, outro. Porra, desculpem, usando a farda e o comando da Força Nacional, vergonhoso, covarde, amolecado. É isso que eu digo. Você tem que ocupar os cargos e você tem que respeitar a liturgia do cargo. Eu falo sobre isso aqui, tem um amigo aqui que ele fala, rapaz, aprendi, eu pensei que liturgia era só coisa de igreja. Veja só. Um cidadão que é presidente da República, por exemplo, ele não pode chegar e dizer assim, eu tô com Covid. Não é assim que ele faz?
Eu estou morrendo de Covid. Para que essa pressa da vacina? Eu vou colocar a vacina na casa da sua mãe. Olha, vá se fuder. Cala a boca. Vagabunda. Quem faz isso não respeita a liturgia do cargo. Concorda? Não é que você precisa ser santo, mas você não precisa ser estúpido. É o caso desse presidente. Então, meus amigos, mais uma vez eu quero esclarecer que quando aparecer um vídeo dessa natureza, manda o cara catar coquinho, tomar vergonha na cara e fazer o exercício da boa política respeitando as ideias dos outros. É só isso que eu posso lhes dizer. Boa noite.